de João, dando prosseguimento a essas exposições do referido Evangelho, e fico feliz de poder olhar agora finalmente para a agenda e saber que, se não houver nada que escape ao meu controle, que me impeça de estar aqui, eu estarei no púlpito da igreja todos os domingos até agosto. Só lá para meados de agosto que eu tenho um compromisso fora da igreja. Então, de hoje até agosto, todos os domingos eu estarei fazendo aqui na igreja, se Deus permitir, obviamente, a exposição do Evangelho de João. Semana passada não vim, porque estive pregando no encontro das Forças Armadas Brasileiras, Exército, Marinha Aeronáutica, reunidos na EPCAR, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, lá em Barbacena. Tive a oportunidade de ministrar a Palavra de Deus em 2 ocasiões e ainda atender vários soldados e oficiais. E uma coisa que me chamou a atenção por parte da infantaria, quanto que é difícil eles saberem que terão que trabalhar no Rio de Janeiro nos próximos meses. E eles me procuraram, um grupo me cercou ali em torno do altar, depois da pregação, e dizendo: pastor, tudo leva a crer que nós teremos que trabalhar no Rio de Janeiro. O que fazer? E eles foram muito abertos, muito sinceros comigo, todos dispostos a cumprir fielmente o seu trabalho, contudo dizendo que é o último lugar no qual eles gostariam de estar. Para vocês terem uma ideia do que os policiais do Rio de Janeiro passam na nossa cidade. Estão exercendo sua profissão numa das cidades mais complexas do mundo para se exercer a profissão de policial, seja civil, seja militar. Então vamos lá, João capítulo 8, um único versículo. Eu olhei para a passagem e disse a seguinte coisa: esse verso merece um tratamento especial, vou ficar apenas nele, porque é uma declaração por demais extraordinária, e ela não pode ser tratada assim, en passant. Ela não pode ser vista assim, dentro do contexto mais amplo do Evangelho de João, de maneira que a gente perca de vista a sua relevância. Essa, na verdade, foi a minha grande preocupação. Então, hoje nós vamos meditar num único versículo, João, capítulo 8, verso 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A espécie humana não nasce na luz. Não nos é natural entender a vida. Não sabemos, consequentemente, como ajustar nossa conduta à realidade. Estamos expostos, portanto, a passar pela vida sem compreender o seu real significado. Essa é uma passagem que nos ensina com muita clareza que a humanidade encontra-se em trevas. Algumas doutrinas, em parte eu concordo e discordo com Chesterton, pois ele diz que a doutrina do pecado original é a única doutrina bíblica para a qual a prova, a evidência empírica da sua veracidade. Eu penso que há outras, e uma delas é essa: a humanidade encontra-se em trevas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que há infortúnios que estão intimamente ligados à incapacidade humana de ajustar as escolhas pessoais, a conduta, o uso do tempo, os objetivos a serem buscados, a vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós não conhecemos a realidade última. Não conhecemos a verdade. Carecemos de luz. E porque estamos em trevas, nós não sabemos adaptar
as nossas escolhas, a vida, a realidade que nos cerca. Quais são as evidências principais de que a humanidade encontra-se em trevas? Vou lhes apresentar 5 evidências que me parecem irrefutáveis à luz das Sagradas Escrituras. Evidência número 1. Nós passamos pela vida sem saber quem é digno do nosso amor. Nós dedicamos o nosso tempo àquilo que nós amamos. Nós vivemos para o amor da nossa vida. A nossa biografia, a nossa história, o nosso destino são traçados a partir do entendimento daquilo que para nós se nos configura como valioso. Agora, a quem servir? Qual deveria ser o grande amor da nossa vida? Diante de quem nós deveríamos nos curvar? A quem adorar, a quem prestar culto? Para onde deveriam convergir todas as nossas afeições, os nossos pensamentos, os nossos ideais? Qual deveria ser na nossa vida o ponto de convergência da administração do nosso tempo? Nós desconhecemos isso. Nós não sabemos quem é digno de ocupar, vamos assim dizer, o trono do nosso coração. Nós desconhecemos qual deveria ser o grande amor da nossa vida. O grande amor da nossa vida deveria ter os atributos de excelência, de imutabilidade, de perfeição. Aquele para quem nós dizemos: Senhor meu e Deus meu, objeto do meu culto, deveria ser justamente aquele a quem não tememos que nos abandone. Ainda ontem uma pessoa me dizia que uma prima, parente muito próxima, portanto, com 24 anos, se envolveu com um rapaz, com quem teve o filho, e subitamente o rapaz saiu de casa. E ela, com 24 anos, com o filho no colo, sofre com um abandono repentino de uma pessoa a quem ela muito amava. Pode um ser humano, um filho, um cônjuge, uma profissão, um hobby, ocupar esse lugar na nossa vida? Essa é a questão mais importante da nossa existência. A quem amar? A quem cultuar? A quem servir? Qual amor que deveria regular todos os demais amores da minha vida? Em segundo lugar, segunda evidência de que nós estamos em trevas é o fato de que nós ignoramos a nossa origem. Estamos vivos, mas não sabemos o que nos gerou e nos fez ter consciência de nós mesmos. Simplesmente, tudo que sabemos é que estamos aqui. Esse final de semana, para mim foi emocionalmente muito pesado, porque Barbacena é a cidade onde o meu pai nasceu. E então eu pude ir à casa onde ele morava, de onde saíram todos os meus tios e tias, uma família numerosa, eram 9 filhos.
Então, um mundo de lembranças. E eu fiquei ali olhando para aquela casa, parei com o meu carro, me lembrei do dia que o meu tio se descuidou e permitiu com que eu caísse de um muro e rachasse a cabeça. Me lembrei também em janeiro de 1968, o meu pai policial, pela primeira vez eu vi o meu pai policial chorar, quando ele entrou na sala daquela casa, repito, que está até hoje lá, e viu no caixão o corpo de sua mãe. Cena que jamais vai sair da minha cabeça. Aí fiquei pensando, meu Deus, essa cidade está entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. Meu pai dela saiu para ganhar a vida. Se ele tivesse ido para Belo Horizonte, eu não seria quem eu sou. A minha personalidade não seria forjada na Farm de Amoedo, em Ipanema, no Arpoador, mais tarde em Niterói. Eu não seria fruto da cultura do Rio de Janeiro. Não torceria para o Botafogo, talvez torcesse para o Atlético Mineiro ou para o Cruzeiro. E é claro que isso tudo te transforma em filósofo. Eu não sei se é assim com você, mas é assim que minha alma funciona. Cheguei a calcular com a Adriane quantas pessoas que estão entre nós e Jesus Cristo, quantas pessoas em linha direta estão entre nós. Nós chegamos a um cálculo que até a 5ª geração, nós temos 62 pessoas, 62 seres humanos que viveram, que amaram, que lutaram, que choraram. Alguns morreram mais jovens, outros morreram na velhice, mas pessoas que fazem parte da nossa vida. Se você chegar a Jesus Cristo, são milhares. Sabe? Não saberia fazer o cálculo, é uma progressão geométrica. Sabe? Aqui está você, depois tem seus pais, os seus 4 avós, depois os 8 bisavós, e depois os 16 tataravós, e por aí vai. Mas a grande questão é o seguinte, e no exato momento do Big Bang, se houve eu fui pensado, eu fui planejado, eu fui amado, eu fui concebido em amor. Nós ignoramos esse fato. Nascemos sem saber a quem atribuir a origem da nossa vida. Também desconhecemos o nosso fim. Estamos certos de que morreremos, mas desconhecemos o que nos aguarda após a morte. Treva. Treva quanto ao fato mais certo da nossa vida, que nós vamos perecer. 4º lugar, nós sabemos que o pecado que praticamos acarreta culpa e condenação, mas não sabemos como obter o perdão. Para nós é inconcebível que no final da história não tenha feito diferença nenhuma você ter vivido a vida que Francisco de Assis viveu e você ter vivido a vida, sei lá, que Saddam Hussein viveu. Você pode ser a pessoa mais profundamente comprometida com relativismo moral. Mas quem dentre nós é capaz de não ver diferença entre aqueles que passaram por esse planeta e que tornaram a nossa vida mais suave, agradável, livre de determinados fardos, e aqueles cuja vida foi um fardo para todos nós. Em 5º lugar, 5ª e última prova de que nós nos encontramos em trevas. Nós não conhecemos a Deus. Simplesmente não sabemos quem Ele é,
desconhecemos o culto que lhe é devido, não temos ideia de como o agradar. Na história da humanidade, é fato que, muito embora a nossa espécie seja capaz de fazer boa ciência, ela demonstra uma absoluta incapacidade de fazer uma boa teologia. Qualquer estudo de antropologia mostra que quando o homem parou para falar sobre Deus, foi completa tragédia, a ponto de nós encontrarmos em algumas culturas homens oferecendo todo filho primogênito ao seu Deus na perspectiva de comprar o favor da divindade. Estamos em trevas. Pois bem, o que essa passagem nos ensina é que o Pai enviou o seu único filho para dissipar as trevas. Por isso essa declaração maravilhosa de Cristo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Deus enviou o seu Filho para dissipar as trevas. Isto pelas seguintes razões, à luz da Bíblia. Primeiro, porque Cristo veio revelar quem é mais digno do nosso amor. É por isso que a mensagem de Cristo é distinta de tudo aquilo que os demais filósofos e pensadores religiosos falaram, porque Cristo sempre tratou na sua pregação das questões mais essenciais da vida. Você não vê falando sobre psicanálise nos termos que Freud falou. Contudo, você o vê falando sobre o homem, o sentido da sua existência, o que pode desviá-lo do propósito da sua vida. Nós o vemos, olha, o que mais me encanta e o que mais me eletriza no púlpito e torna difícil eu manter o controle da emoção quando eu estou pregando, que eu estou procurando fazer hoje em razão das minhas últimas experiências, eu acho que eu estou me emocionando demais, eu não tenho mais idade para isso, é você se deparar no ato da pregação com verdades que são absolutamente centrais para as nossas vidas, são questões de vida ou morte. Nada na pregação de Cristo é periférico, é descartável. Eu hoje, com 35 anos de cristão e com mais de 25 anos de ministério ordenado, é muito evidente para mim quais são as reais preocupações humanas quando os seres humanos estão diante do contato com aquilo que poderíamos chamar de a mais alta realidade. O que é a mais alta realidade? Quando o seu filho vai parar no CTI. Quando você está diante do caixão de alguém que ama. Quando você está aguardando o resultado de um exame médico, todos viramos filósofos. E é impressionante como a pregação do pastor é ouvida, como jamais foi ouvida. Porque o contato com a realidade nos faz parar para pensar, sabe? E pensar no fundamento da nossa existência, no que de mais basilar existe do ponto de vista da vida humana nesse planeta. Então Cristo veio revelar quem é mais digno do nosso amor. Isso fez parte da sua pregação, chamar homens e mulheres para fixarem os seus afetos no Criador. E que há uma afeição que nós devemos ter por Ele, da qual ninguém mais é digno, até mesmo um filho.
Por isso que nós encontramos na sua mensagem o Senhor Jesus declarando para os seus discípulos que quem ama mais pai e mãe do que a ele, não é digno de segui-lo. Porque só ele é digno de amor incondicional, de amor radical, de amor integral, até mesmo porque não há ser humano, por mais próximo que nos seja, que esteja em condição de nos devolver na mesma extensão esse amor incondicional. Eu não conheço relacionamento na minha vida que, para ser mantido, pudesse prescindir do elemento de perdão. E presumo que não há pessoa de relacionamento que mantenha relacionamento íntimo comigo, que num ponto ou outro dessa relação não tenha se visto na necessidade de me perdoar. O que significa, portanto, a seguinte coisa: se nós não ouvirmos o Senhor Jesus e não tornarmos o Pai o amor da nossa vida, se nós não o imitarmos, especialmente quando ele declara no poço de Samaria: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, entenda uma coisa: nós vamos botar algum ídolo no lugar dele. É impossível vivermos sem termos na vida a quem cultuar. E se o objeto do nosso culto não é aquele que mais nos ama, nós estamos depositando toda a nossa esperança de felicidade em algo que pode nos faltar. Todo ídolo nos promete: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Promessa que nenhum deles cumpre. Segundo lugar, Cristo veio para nos fazer lembrar da nossa origem. Que aquilo que esse astrofísico, o narrador da série Cosmos, não consegue explicar, o cristianismo explica. O que o intriga e que ele deixa transparecer nessa série que eu já assisti umas 3 ou 4 vezes, especialmente o primeiro episódio. Eu acho aquilo tudo é assim, profundamente capaz de nos remeter para o culto a Deus, quando você pensa na glória da criação. É o Salmo 19, o Salmo 8, quando contemplo o céu, obra das suas mãos, a lua e as estrelas que criaste, que é o homem para que dele te lembres, o filho do homem para que o visites. Ou então o apóstolo Paulo, ou então Davi, no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou então o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o início do mundo por meio das coisas que foram criadas. Então essa série, para mim, tem um efeito, como que eu poderia dizer, um efeito assim, profundamente espiritual, do ponto de vista de me fazer sentir encanto maior pelo meu Deus. Mas num ponto, ele que atribui tudo ao Big Bang e que procura deixar claro que a hipótese de Deus não faz parte das teorias científicas, chega um ponto que ele diz a seguinte coisa: o que ninguém até hoje conseguiu explicar é a origem da vida. O que ele estava querendo dizer com isso? Como que poeira estelar se
transformou em você chegando de viagem, abrindo a porta da sua casa para abraçar o seu filho. Jesus veio para nos livrar desse elemento que faz parte das trevas dentro da qual, ou dentro das quais nós nos encontramos. Quer dizer, aquilo que nos impede de saber qual a nossa origem, quem nos gerou, por que estamos aqui nesse planeta, qual é a realidade última, e a partir da qual céus e terra foram formados. Em terceiro lugar, nós sabemos que Cristo é a luz do mundo, porque Cristo veio para anunciar a vitória da vida sobre a morte. Esse é um dos temas mais presentes na pregação de Cristo. Nós podemos dizer, sem medo de estarmos errados, que foi preocupação precípua do ministério de Cristo levar homens e mulheres a não temerem a morte. Eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Ou então, numa dos seus sermões escatológicos que mais emprestam sentido à nossa existência, como o ato, por exemplo, de você subir um morro para participar de um mutirão como esse, ou de dar aula na escola dominical, ou de cuidar das crianças no departamento infantil, sabe, Jesus declara que naquele dia, o próprio Criador se dirigirá a cada um dos seus servos, que aos seus pés depositarão suas obras de gratidão, e lhes dirá: vinde benditos do meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado. Porque eu tive fome e me destes de comer, e tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, estava sozinho, fostes visitar-me, estava preso e fostes visitar-me, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que levou o apóstolo Paulo, anos mais tarde, a declarar que em Cristo Jesus as nossas boas obras fazem todo sentido. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15, quando o apóstolo Paulo, fazendo eco à mensagem de Cristo, diz a seguinte coisa: graças a Deus, versos 57 e 58, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E por que o trabalho não é vão? Porque a morte foi tragada pela vida. Porque Cristo prometeu àqueles que com Ele se reconciliaram a vida eterna. Então Ele é luz nesse sentido também, de demover das nossas vidas o maior de todos os temores, que é o temor de nós sofrermos o tombo no não ser, de a partir de um ponto da nossa vida, simplesmente deixarmos de existir. Simplesmente. E você pode ter certeza que talvez a sua memória não perdure nem na primeira geração. Na segunda e na terceira, ninguém mais saberá de você. Ninguém. Seu nome não vai ser mencionado. O que você fez, deixou de fazer, não vai importar. Simplesmente, foi o que eu vi lá agora em Barbacena, está lá, sepultura da minha avó Silvia. Aí estava lá o nome dela, e aquele monte de nomes, com o meu sobrenome, Costa, e eu olhando, dizendo, olha,
costas aqui, nesses túmulos, sabe? Essa é a minha condição. Mas o que a Bíblia declara é que aqueles que estão em Cristo Jesus não morrerão eternamente e carregarão com eles, por toda eternidade, as obras de amor que foram feitas como resposta ao amor de Deus pela sua vida. E ainda, Cristo é a luz do mundo, porque Ele veio para nos salvar do poder do pecado e da condenação do pecado. Não conheço ninguém em toda a história da humanidade que trabalhe melhor com esse tema do que Cristo. Cristo é aquele que nos salva da punição do pecado e que nos salva do pecado. Nos salva da punição morrendo por nós. Nos salva da punição assumindo a nossa dívida. Nos salva da punição cobrindo as nossas falhas com o nosso sangue. Nós não precisamos mais derramar o sangue, perder a vida, para que a justiça de Deus seja vindicada, porque o próprio Filho de Deus fez isso por nós. E pelo seu Espírito, Ele transforma o nosso coração, a fim de que, para além da alegria do perdão recebido, nós tenhamos alegria de ver a nossa vida progressivamente se tornando parecida e, consequentemente, bela com a vida do próprio Cristo. E, por fim, Cristo é a luz do mundo, porque Ele veio para nos ensinar a chamar Deus de Pai. Ninguém jamais falou sobre Deus como Cristo falou. Vocês parem para pensar, gente. Olhe para a história da nossa vida. Quando eu olho para o meu passado, a idolatria presente na minha família, os temores presentes no nosso coração, as superstições, os pavores de alma. Meu Deus, que escravidão! Olhem para os demais povos. Olhem para os tupinambás, aqui na Baía de Guanabara, no início do século XVI, praticando ritual de antropofagia. Repito, olhem para os cananeus, nos tempos bíblicos, matando todo filho primogênito para comprar o favor do Criador. Olhem para as penitências, para as peregrinações, para as pessoas subindo escadarias de joelhos, outras abrindo mão dos prazeres legítimos da vida, que foram criados pelo próprio Deus para a nossa alegria e gozo. E nesse cenário de impressionante escuridão, com os seres humanos se relacionando com deuses que mais se parecem com o diabo, vem o Senhor Jesus Cristo e declara: olha, quando vocês entrarem no quarto para orar, não se preocupem em falar muito. Não façam como os pagãos, que presumem que pelo muito falar, eles serão ouvidos. Saibam que ao trancarem a porta e entrarem no quarto, o Pai estará ali com você, ou com vocês em secreto, e o Pai que os vê em secreto, os recompensará. Olhem para os lírios do campo, olhem para os pardais, veja como que Deus cuida da sua criação, Ele haverá de cuidar de vocês também, ou como nós vimos na semana passada, Ele se virando para a chamada mulher adúltera, e lhe dizendo: nem eu tampouco te condeno. Eu não vejo essa declaração em nenhuma religião. Ele faz uma leitura intuitiva do estado de coração daquela mulher, humilhada, e naquele ponto, crendo em Cristo, em razão do contraste entre a atitude de Cristo e a atitude daqueles padres e pastores. E o Senhor Jesus vira-se para ela e diz: nem eu tampouco te condeno, agora vá e não peques mais. Ou a declaração extraordinária de João 3,16, porque Deus amou o mundo de modo tão ardente,
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enfim, meus amados irmãos, em Jesus Cristo nós conhecemos ou passamos a conhecer um Deus amável. Finalmente houve alguém que entre nós proclamou o seguinte fato: não pensem que vocês são mais excelentes na capacidade de amar do que aquele que lhes deu a capacidade de amar. O amor que vocês têm pelos seus filhos não pode se comparar ao amor que o Pai tem pelo seu povo. O que levou o Senhor Jesus a dizer: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então Cristo nos chama para sair das trevas e viver na luz. Como que isso é possível? Chamando-nos para segui-lo, a fim de que, no caminho da aplicação da sua mensagem à nossa vida, recebamos luz. A luz de Cristo é que nos permite, sendo assim, ajustar a nossa vida à realidade. Aqui, então, eu quero falar com absoluta franqueza com todos vocês. Não há mínima dúvida que essa experiência que os irmãos estão tendo com esta igreja, ou que poderiam ter com qualquer outra igreja do nosso país, sabe, essa experiência pode ser muito frustrante. De você chegar à seguinte conclusão: olha, o que mudou foi o seguinte, que agora parte do meu salário está indo para essa igreja. No domingo eu ia à praia, e agora eu morro de sentimento de culpa por faltar o culto. Sabe, passei a me relacionar com pessoas profundamente irritantes, e algumas das quais hipócritas, que na igreja são uma coisa e fora da igreja outra completamente diferente. Eu não sei que ganho essa decisão de me converter ao cristianismo trouxe para a minha vida. Pois bem, o que essa passagem declara é que nada é mais glorioso nesse encontro com Cristo do que você poder passar a enxergar, de você discernir as coisas. E qual é o valor disso? Quando eu conheço a verdade. E o que é a verdade? A verdade é o que explica a vida. Quando eu conheço a verdade, eu posso adaptar a minha vida à realidade última, ao que é verdadeiro, a vida tal como a vida é. Porque, veja só, não é liberdade para o peixe querer viver como um pássaro. Não é liberdade para o pássaro querer viver como um peixe. Nós precisamos saber, portanto, em que esfera podemos viver, a fim de que não morramos asfixiados ou afogados. Portanto, a palavra de Deus nos chama para nós vivermos na luz, que quando nós... Isso é uma coisa impressionante, é um pressuposto até mesmo de uma ciência, voltando a mencionar, não tem como ocultar também a minha simpatia por ela, como a psicanálise. O que essa gente pressupõe? Que na terapia, veja só, por algum motivo, o ato somente de conhecermos a gênese dos nossos problemas, a raiz da nossa ansiedade, da nossa culpa, da nossa autoestima baixa, só o entendimento já nos ajuda a viver melhor. Porque você saiu da escuridão. Você agora consegue correlacionar esse medo, por exemplo, de trovoada, sabe, as reações da sua mãe dentro de casa. Quando ela saía fechando as portas e tal, e apavorada, sabe, se comportava de uma maneira a contaminar o seu espírito com esse pavor. Pois bem,
o que essa passagem está dizendo é que Cristo nos habilita a andar na luz. Agora veja só, não é uma luz que apenas nos habilita a conhecer a natureza dos nossos problemas, é uma luz que nos habilita a conhecer a vida, é uma luz maravilhosa, é uma luz gloriosa, é uma luz que não mostra apenas aquilo que é feio nesse mundo, é uma luz que revela a beleza do Pai, a beleza do caminho de santificação, a beleza do caminho de redenção. Então, portanto, é uma luz que o habilita a saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai, o que pode emprestar sentido à sua existência. Tudo isso é certo e creio que você concorda comigo, que é isso que o Evangelho ensina. Agora, note bem, a condição, se alguém me segue. Nós somos salvos não por imitar a Cristo. Nós somos salvos porque Cristo morreu na cruz por nós. E recebemos esta salvação pela fé. Agora, para permanecermos na luz, para vivermos na luz, para que essa luz seja elemento presente na nossa vida, de maneira que pessoas possam nos reputar como sábios, como gente cuja forma de administrar a vida é recomendável, isso porque nós vivemos na luz. Para que tal aconteça, é necessário que a gente siga o Senhor Jesus. Preste atenção, portanto, que talvez seja esta condição que não está sendo cumprida na sua vida. Para aquela gente, seguir a Jesus naqueles dias significa segui-lo literalmente, acompanhá-lo. Para nós que não temos mais em carne e osso no nosso meio, segui-lo significa ler os evangelhos e aplicá-lo, ou aplicá-los, os evangelhos, momento a momento na nossa vida. E é nessa dinâmica que nós vamos recebendo luz. Saímos da escuridão e vivemos com sabedoria. Quem é o sábio? Há uma diferença entre o sábio e o inteligente, o sábio e aquele que tem conhecimento. Às vezes há pessoas que têm conhecimento, é uma coisa impressionante isso. Como que pessoas podem ir longe no seu campo de atividade profissional, mas sem revelarem a mínima sabedoria. Esses dias eu aconselhava uma pessoa que alcançou alguns dos postos mais altos das Forças Armadas, mas revelando uma impressionante falta de capacidade de viver com bom senso. Sabe tudo da sua profissão, mas não sabe viver. E ninguém está habilitado a viver enquanto está nas trevas. Se você está nas trevas, você não sabe qual é o sentido da sua vida. Você não sabe quem é, você não sabe o que pode trazer felicidade ao seu coração. Você não sabe o que é capaz de lhe enxugar as lágrimas. Você não sabe o que fazer com o seu tempo. Se você está nas trevas, você pode ter certeza, um outro está conduzindo sua vida. É impressionante isso. Então a condição é seguir Jesus. O que significa a seguinte coisa? Presta atenção. Falo com todo carinho para vocês. Falo de irmão para irmão. Não espere extrair benefício algum desta fé se você não obedece a Cristo. Se Cristo se converteu a você, em vez de você se converter a Cristo, em vez de você ter se convertido a Cristo, é se alguém me segue, é andar com Ele, é se deixar levar para onde Ele quer levá-lo, é ver a vida com as categorias de pensamento de Cristo, é olhar para o sermão da montanha e dizer que no poder do Espírito Santo, conto com a graça divina para encarnar essa verdade. E é nessa dinâmica que você vai recebendo mais luz. Os seus sentidos espirituais vão sendo aperfeiçoados. Você vai desenvolvendo paladar para este livro.
Você alcança discernimento, a fim de separar o joio do trigo, a fim de saber o que é excelente e o que é descartável, o que deve ocupar espaço na sua vida e o que deve ser ignorado. Então vamos ao teste. Como saber que você está na luz? Responda as seguintes perguntas. Você já encontrou o motivo maior do seu amor? Você sabe quem é digno, acima de todas as coisas, de ser amado por você? Você encontrou esse amor que não admite amante, não admite rival, que não tolera, por exemplo, que você divida esse amor com Mamon? Como saber que você está na luz? Você sabe que tem sido amado desde os tempos eternos? Você já foi levado à compreensão que antes do Big Bang você já existia, em razão do fato de ser objeto do pensamento de Deus, de um Deus que o concebeu em amor e para a glória do seu nome, a fim de que você viva eternamente em sua presença? Como saber que você está na luz? Você vê a morte como instrumento da providência divina para que você cruze o Jordão e viva para sempre na Canaã celestial? Eu me lembro de John Flavel falando sobre sua experiência com o batismo com o Espírito Santo. Duas coisas me marcaram no relato do grande pregador puritano. A primeira delas, que ele disse a seguinte coisa, que ele desejou morrer e que naquele exato momento ele não conseguiu pensar em ninguém, nenhum parente seu. Tamanho fascínio por Cristo e desejo de estar com Cristo. Completo desapego a essa vida. Aí outra declaração de John Flavel. E a morte apresentou a mim o seu rosto amável. Você conhece essa linguagem? Você tem ideia do que significa? Você acredita que é possível uma coisa como essa? Lá estava um homem, como você e como eu, sujeito aos mesmos sentimentos. Um homem, por exemplo, capaz de tremer diante da beleza do sexo oposto. Quem sabe, um homem sujeito também às crises que nós temos de temperamento. Só sei que era um mortal, chamado John Flavel. Esse homem foi batizado com o Espírito Santo e ele foi habilitado a contemplar o rosto amável da morte. Como Martin Lloyd Jones, escrevendo bilhete para sua mulher e para as suas duas filhas. Parem de orar por mim, não me detenham da glória. Não orem para Deus me manter vivo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, dará não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Esse é um sinal de que você está na luz. Outro sinal, você já se reconciliou com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Você confia mais na misericórdia de Deus do que na sua inocência. Já eliminou toda a justiça própria. Você vê a manutenção da sua vida como um ato de condescendência infinita, que você só está vivo porque Ele muito amou e o trata com graça, com misericórdia e paciência. Você crê que se tiver que entrar no céu, será pelos méritos de Cristo e não pelas suas façanhas morais? Você conhece a Deus? Não estou perguntando se você é calvinista. Você conhece a Deus? Deus é real para você? Estão lembrados da experiência que eu há pouco tempo relatei de John Wesley com os morávios? John Wesley, apavorado com a ideia de, naquela travessia do Atlântico, naquela tempestade, ele naufragar e vir a morrer, e ele, apesar de participar do Clube Santo de Oxford, pessoas profundamente moralistas, e daí surgiu a palavra metodismo, porque elas eram metódicas na administração da sua vida espiritual, da sua relação com Deus. Contudo, ele não havia provado ainda da experiência de salvação. Ao que ele virou-se naquela tempestade, naquela noite, temendo morrer,
para os irmãos moráveis e perguntou: vocês que estão no lugar mais perigoso do navio, mais expostos à tempestade, não temem morrer? Ao que o irmão morável virou-se para ele e disse: o senhor por acaso conhece Jesus Cristo? Você conhece a Deus, você tem a vida de Deus na alma. Você tem a doçura desse conhecimento. Você sabe o que é, enquanto está dirigindo, ter vontade de falar na língua dos anjos, de tamanho gozo por conhecê-lo e saber que ele é amado. Você consegue encontrá-lo nos pássaros, nas flores, nos frutos, nas montanhas, no mar, no nascer e do pôr do sol, sem querer ficar aqui de preguiça, no sorriso de uma criança. Você vê esses bilhetes que ele escreveu e fixou nas árvores, na natureza, na sua criação, dizendo que o ama. Você consegue ler a mensagem. Você conhece a Deus? Outra pergunta para saber se você está na luz: você deixou de ver os seres humanos como árvores? Não sei qual é a sua teoria econômica, qual é a sua ideologia política, mas o sofrimento do pobre o perturba. Veja só, uma pergunta honesta. Você pode dizer que a sua perturbação é tamanha com a condição da humanidade, que você não tem tempo para esperar nem o choque de capitalismo, nem a revolução do proletariado. Você está com as mãos arregaçadas e cuidando daquele que cruzou o seu caminho. E quem cruza o seu caminho é tratado com misericórdia e tem seus fardos aliviados. Você deixou de usar ideologia como desculpa para a falta de amor? Você conhece a Deus? Você conhece os homens? Você sabe que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus? Você está na luz? Você ama esse livro? Você pode dizer que o leu mais nos últimos dias do que leu o Jornal Globo? Qual o seu rastro nas redes sociais? Se formos entrar no histórico do seu computador, o que perceberemos a partir desse histórico de sites visitados que mais despertou o seu interesse na vida? O que você ama? A quem você serve? Conclusão. Eu gostaria de fazer 3 aplicações práticas dessa declaração espantosa do Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aplicação número 1. Busque de todo o coração a Cristo. Repito, pode parecer empáfia, soberba, vaidade da minha parte, dizer o que eu vou falar agora, mas se você quer conhecer a alma do seu pastor ou do pastor dessa igreja, é importante que você saiba que eu ocupo esse púlpito, prego explicitamente o Evangelho, certo de que muito do que eu estou falando nas redes sociais me torna uma figura menos popular para o mundo secular, porque estou absolutamente certo do fato de que Jesus Cristo é a luz do mundo, e que sem Ele é impossível viver. E que agora, com 55 anos de vida, depois de ter corrido todos os cemitérios da região metropolitana do Rio de Janeiro, visitado todos os CTIs, com esse histórico de lágrimas enxugadas, de encontrar pais e mães entre sepulturas aos prantos, e pessoas em agonia entre a vida e a morte. Nesse momento do contato com a mais alta realidade, todos querem saber de Jesus Cristo. Todos querem Cristo, todos querem esperança. Por isso, meus amados irmãos, não dá para brincar com essa fé, por isso é difícil. Às vezes eu peço mais uma vez e tenho contado com essa condescendência. Hoje, por exemplo,
procurando me conter ao máximo, que às vezes eu temo virar uma figura caricata em razão do excesso de emoção do púlpito. Mas como me controlar, gente? Quando eu sei que é ele ou um vazio horroroso. Nós não temos outra luz, nós não temos nada mais. Quem pode se habilitar, quem pode se apresentar a você nesses termos e dizer, eu sou a luz do mundo? Quem pode servir de guia para a sua e para a minha vida? Quem pode ser o capitão desse barco? Quem pode nos... Qual biografia pode ser comparada à biografia dele? Quem falou com mais lucidez, com mais clareza, e tocou em questões mais elementares do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então busque a Cristo de todo o coração. Se você está entre nós e não se converteu ainda, busque a Jesus de todo o seu coração. Esses dias uma pessoa dizia para mim a seguinte coisa, Antônio, não me chamou de Antônio, na verdade foi meu filho Pedro, dizendo que visitou uma igreja e falou o seguinte, papai, eu vi na igreja vários rapazes que frequentam a academia, na igreja que eu fui visitar, na academia onde nós malhamos. Mas papai, a dificuldade de entender é o seguinte, que eles estão na igreja, mas o comportamento deles na academia é diametralmente oposto à vida de um cristão. Eu não sei o que eles estão fazendo na igreja, porque na academia alguns deles, revelam que não nasceram de novo. Então, pode ser que esse seja o seu caso, você é membro dessa igreja, mas precisa de conversão. Busque a Cristo, para você estar na luz, para você alcançar aquela inteligência, sabe, aquela sabedoria, aquele entendimento que vem do céu, que só Deus pode dar, que a tudo compensa. Jamais, segundo a aplicação prática, conceda descanso a si mesmo enquanto não tiver a certeza de que essa luz foi comunicada à sua vida. Olha o que ele declara. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Significa que esta luz será comunicada à alma. Você receberá inteligência, o seu cérebro voltará a funcionar. Você não se tornará mais uma pessoa escrava, única e simplesmente dos seus instintos. Você vai se tornar senhor da sua própria casa, você vai conhecer a verdade que liberta. E se você é jovem, que privilégio, deixe-me lhe dizer, ouvir uma mensagem como essa. Porque você, imagine, você que está na casa dos 20, chegar na minha idade. Chegar na minha idade, com 55, eu estava dizendo ainda agora para um irmão aqui, com quem eu conversava antes do culto, eu estou na minha última reta. De certa forma, eu estou vivendo o momento mais difícil da minha vida. Porque o meu sol, o sol da minha vida já passou pelo meridiano. Ele está indo na direção do mar, na Barra da Tijuca. Sabe? Já passou aqui do alto do céu do Rio de Janeiro. Sabe? Então, o que eu tenho de vida é menos do que o que eu já vivi. Então, não tenho mais tempo para perder. Eu quero saber o que Deus quer de mim. Eu não tenho mais como errar. Eu quero glorificar a Deus e chegar de mãos cheias na sua presença no dia do juízo final e devolver a Ele o que Ele fez por mim, dizer, aqui está a resposta do teu amor pela minha vida. Eu lhe devolvo o que tu fizeste por mim. E não há nada mais dramático do que você chegar numa fase dessa da vida e descobrir que você viveu para um outro. Que uma outra pessoa se dirigiu a você nesses mesmos termos, eu sou a luz da tua vida. Não sei se foi Karl Marx, não sei se foi Foucault, não sei se foi o próprio Freud, que eu tanto admiro, entre tantos outros. Uma coisa é certa, só tem um que pode se dirigir a você dessa forma. Jesus Cristo. E se você conhecer essa luz agora na casa dos 20, você vai viver para a glória de Deus, você vai saber como aproveitar o seu tempo. Nenhum livro de autoajuda vai lhe ensinar essa verdade. Você vai saber o que fazer. Volto a mencionar o testemunho do meu queridíssimo companheiro de turma, Ronaldo Lidório.
recém-casado. Quem o orientaria a ir com a sua mulher recém-casado para o coração do solo africano para plantar uma igreja? É porque ele andava na luz que ele entendeu que fazia sentido submeter o seu casamento àquela prova. E não apenas ele viu sentido numa decisão como essa, como também a sua esposa. Isso é o efeito de andar na luz. De você então ver, a luz o permite enxergar o que ninguém consegue ver. Estão em trevas. Por isso que será difícil para os seus amigos não cristãos o entenderem. Você vai ser um enigma. Ninguém vai entender sua vida, porque você está na luz. Sabe? A forma como você administra o seu tempo, a forma como você lida com o seu final de semana, o que você faz com o seu dinheiro, os livros que você lê, as pessoas com as quais você se relaciona, tudo isso, portanto, resulta dessa capacidade de enxergar que Cristo permite a todo aquele, que Cristo oferece, que Cristo doa a todo aquele que o segue. Por fim, se tudo isso é verdade que nós acabamos de ver, proclame Cristo para os que estão em trevas. É muito ruim viver nas trevas. Fale de Jesus. Chame essas pessoas para virem para a luz que está em Cristo. Diga para elas que em Cristo elas vão entender aquilo que nenhuma terapia mais ajudará a compreender. Elas vão conhecer a si mesmas, vão conhecer a Deus. Pregue o Evangelho. Anuncie Jesus Cristo. A tempo e fora de tempo. Aproveite todas as oportunidades que tiver em vida para falar do Senhor Jesus. Eu estava falando aqui da academia. Às vezes eu estou malhando e eu jogo uma dessas. Olha, estou fazendo isso aqui para morrer com dignidade. Eu não tenho a mínima esperança de que isso aqui vai me deter o processo de envelhecimento da minha vida. E aí cria-se a ponte evangelística. E é difícil, às vezes, você fazer as coisas lá, porque é um tal de gente te procurar para abrir coração, para contar os seus problemas, que é um negócio impressionante. Sabe? E também acaba sendo uma aula do que está acontecendo na sociedade. Mas o que nós não podemos é, seja qual for o contexto, abrirmos mão, sabe, de pregar o Evangelho. Senão nós vamos viver a experiência vivida por um dentista lá de Niterói, meu queridíssimo, não vou falar o nome dele, mas ele dizendo o seguinte, que encontrou, depois de muitos anos de universidade, encontrou um amigo na rua, seu companheiro de turma. E esse amigo, então, virou-se para ele e disse, Wesley, já entreguei. Ele disse a seguinte coisa, mas meu irmão, aconteceu algo maravilhoso depois que nós saímos da faculdade. Esse meu amigo dentista disse, o que houve? Eu me converti, eu me tornei cristão. Ao que esse dentista virou-se para ele e disse, mas rapaz, eu sou cristão também. Sempre fui, mas rapaz, não acredito, mas que maravilha, você é cristão? Eu também sou, eu me tornei tal. E se abraçaram, até que esse dentista, muito amigo meu, virou-se para mim e disse a seguinte coisa, Antônio, aí ele virou-se para mim e disse a seguinte coisa, olha cara, pensando bem, eu estou chateado com você. Mas por que você está chateado comigo? Porque você acabou de dizer que é cristão, sempre foi. Por que durante todo o período da universidade você nunca pregou o Evangelho para mim? Como entender o que você acabou de me dizer, à luz da relação que nós mantivemos no período de universidade? Você nunca falou de Jesus Cristo para mim. E essa talvez seja a maior contradição de todos nós. É olhar para o versículo 12 e dizer que Jesus é a luz do mundo e não demonstrarmos interesse em chamar homens e mulheres, gente que nos é próxima, para participar dessa bênção inaudita de poder viver na luz que há em Jesus Cristo. Portanto, eu concluo dizendo a seguinte coisa, no mundo de trevas palpáveis, Cristo se manifestou a fim de que luz palpável guiasse nossa vida até a chegada daquele dia, a partir do qual moraremos numa cidade cujo sol será a própria glória de Deus. Eu termino com as palavras do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Se você é crente, você vai poder dizer comigo: a melhor coisa que aconteceu em minha vida foi ter conhecido Jesus, a luz do mundo. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor amado, como descrever a nossa gratidão? Porque, Senhor, nós sabemos que estamos na luz. Porque não temos como explicar o que sentimos, o que vemos, o que testemunhamos. Não temos que explicar essa doçura que experimentamos no nosso coração quando pensamos no Pai. O amor pelas Sagradas Escrituras. Senhor, não temos como explicar as respostas para as questões, as grandes questões da vida de uma outra forma. Senhor, nós te agradecemos por tu não teres nos deixado em trevas. E nós rogamos a ti, que tu nos ajudes a, através desta relação com Cristo, de seguir a Cristo, de imitar a Cristo, de submetermos a nossa vida a Cristo. Senhor, vermos esta luz gradativamente alcançando todos os departamentos da nossa vida, de maneira, Senhor, que saibamos, Senhor, fazer escolhas a partir, Senhor, do conhecimento da verdade e conduzir nossa vida, nossa família, nossa profissão, Senhor. Ó Deus de toda graça, em nome de Jesus, dissipa as trevas daqueles que aqui se encontram. E se há alguma pessoa aqui que não nasceu de novo, que este domingo seja o domingo da salvação, o domingo da redenção, o domingo do encontro com a luz, Senhor. Faz com que esta luz brilhe na nossa querida igreja, Senhor. Que esta igreja receba, Senhor amado, testemunho claro da sua verdade, que não falte luz no púlpito, que não falte luz nas classes de escola dominical, que não falte luz nos grupos pequenos, que não falte luz no culto doméstico, Senhor, que não falte luz na hora do almoço, na hora do jantar, quando agradecemos pela refeição. Ó Deus querido, que vivamos vida sábia, vida prudente, Senhor amado, vida santa, bela, justa, Senhor amado, em razão da companhia de Cristo. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque aqui sujeito e predicado são os mesmos. Jesus é a luz do mundo é Jesus. E que através das nossas vidas, muitos se libertem das trevas em que se encontram, Senhor, e andem na tua maravilhosa luz. É o que pedimos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém.